Opa. Acho que eu caí, não foi? Voltei? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Ah, sim, ok. Vou continuar aqui, porque para mim tinha caído a conexão aqui. Bom, Laboratório de Gente surgiu dentro do CEVIM desde quando eu comecei a minha graduação em psicologia, desde 2015. Eu venho trabalhando com as crianças, mesmo com o uso da arte. Eu precisava... Ok. Mesmo com o uso da arte, as questões socioemocionais, porque, como a Janilda disse, a arte é uma possibilidade muito grande de acesso à emoção das crianças, né? Às percepções que a criança tem a respeito do mundo, a respeito dela mesma e de tudo que cerca esse ser tão único em formação e desenvolvimento, né? Priorizando, assim, esse poder que tem da comunicação através da arte. E, ao longo disso, isso me despertou para irmos para outros lugares. Foi quando eu decidi fazer o curso de psicologia, e desde quando eu comecei esse curso, eu já me voltei toda a minha atenção para a educação socioemocional. O que seria essa educação socioemocional? Seria a possibilidade de nós transformarmos, né, o nosso meio ambiente para que a gente possa retirar dali tudo que a gente tem de habilidade, de competência, tá? Oi? Alguém está riscando a tela aí? Pronto. Para a gente poder fazer um bom trabalho com essas crianças. Então, o Laboratório de Gente, queridos pais que estão aqui nessa noite, é justamente esse lugar de experimentação. A criança e o adolescente, eles estão em desenvolvimento, tá? E durante esse período de desenvolvimento, o que eles não é para criança, é para os pais. Aí as crianças entraram. É experimentar, né? Experimentar aí todas essas vivências que o ambiente familiar e a própria escola, né? Esses ambientes tão importantes para a criança proporcionam essa diversidade de experiências. Por isso, o Laboratório de Gente, mais do que formar um profissional, hoje a escola, né, ela precisa formar gente de verdade, né? Gente comprometida com o social, gente comprometida, né, com a ética, gente comprometida com os valores, né, de uma sociedade saudável. Então, o programa, ele parte dessa ideia, né, da educação socioemocional, e ele tem como meta um método bem inovador. Que método seria esse? É o método da interatividade da psicologia positiva. A psicologia positiva é uma linha teórica da psicologia que trabalha a socioeducação como uma ferramenta de transformação. E é levado em conta principalmente a interação, que vem do interacionismo, onde se acredita de que nós não construímos nada sozinho. O papel do outro, no caso da escola, o papel mediador que a escola tem sobre a criança, e o papel da família, esse papel também mediador da família sobre esse desenvolvimento infantil, gera uma pessoa comprometida, uma pessoa emocionalmente equilibrada, né? E aí esse programa, ele vai trabalhar com esses métodos da interatividade, da criatividade, da escuta ativa dentro de sala de aula e no próprio ambiente da escola, como ferramentas que vão desenvolver aí habilidades socioemocionais nas crianças. Que habilidades seriam essas, né? Habilidades cognitivas, habilidades de resolução de problemas, habilidades afetivas, né? Habilidades de controle emocional,
Como a Janilda explanou muito bem aí no início da nossa reunião, hoje as crianças elas estão voltando para a escola com um nível de ansiedade muito alto, né? São novas descobertas de como é estudar, é um ambiente antigo, mas que exige de nós novos comportamentos, não é verdade? E aí essas crianças elas têm nas mãos aí uma responsabilidade de conseguirem interagir com esse ambiente novo e com essas novas propostas para a educação. Durante esse período de pandemia, saíram muitos artigos científicos falando sobre esse novo método de ensinar, essa forma híbrida da educação. E a educação socioemocional, nesse momento, ela é importantíssima. Falado isso, é tão importante que ela faz parte da Base Nacional Comum Curricular, né? A BNCC. Desde 2018, existe dentro da BNCC uma parte que fala apenas de educação socioemocional e as habilidades que a escola deve desenvolver no aluno dentro dessa ideia de educação emocional. E a gente vê que a escola hoje tem esse desafio, e esse desafio é muito grande. Como a nossa diretora disse, é importantíssimo, né? A escola fazer a parte dela, trabalhando um projeto como esse, um projeto que vai trazer à tona essa sensibilidade, essa emoção da criança, mas em contrapartida, a atenção, né, dos pais no manejo dessa criança e no suporte, né? Na mediação de tudo que nós estamos passando e todas as conquistas, né, que nós teremos que ter a partir daqui. Por que eu digo conquistas? Porque nós, como educadores, vocês como pais, a escola como instituição já acredita que tem que dar conta. Nós temos que dar conta não só, né, do aprendizado dessa criança, mas hoje todos nós precisamos dar conta da saúde mental dessas crianças. E os adultos, eles já têm a sua formação cognitiva aperfeiçoada, já alcançaram um nível de cognição que já estão preparados para esse desafio. E olha que os adultos hoje estão lotando os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras, né? Por conta de toda essa demanda. Imagina as nossas crianças. Então, esse projeto ele já previa desde 2018 na base curricular comum, as competências socioemocionais sendo desenvolvidas nas crianças. E a escola sempre fez isso, os professores sempre fizeram isso. Então, por que é importante a presença do laboratório de gente dentro de uma escola? Porque o psicólogo, ele ainda está mais preparado para lidar com essas questões. Os educadores têm uma parte dessa visão, e os psicólogos, eles têm uma outra parte dessa visão, né? Eles têm a teoria e eles têm a prática, que eles vão buscar aí esses meios, né, de fazer com que a criança no ambiente escolar também tenha esse ganho da educação socioemocional. Eu estou apresentando para vocês, depois, se vocês quiserem perguntar, eu vou dar esse momento para vocês, tá bom? E aí, como é que acontece o laboratório de gente? Vocês podem ver aí que o laboratório de gente, ele é dividido em 3 áreas, ok? Então, dentro da escola, dentro do CEVIM, o laboratório de gente, ele tem 3 funções. A primeira delas é o Lab de Gente 1 e 2. Né? O Lab de Gente 1 são com crianças do 1º ao 3º ano. E o Lab de Gente 2 são com crianças do 4º ao 9º ano e pré-adolescentes dessa faixa etária, porque a linguagem que nós utilizamos dentro da sala de aula com essas crianças acaba sendo diferente. A própria BNCC, ela já nos dá todo o direcionamento de que tipo de habilidades e competências devem ser desenvolvidas para cada faixa etária, tá bom? E dentro dessa
dessa tríade que o laboratório trabalha, também tem o espaço da família. Por isso que nós fizemos essa primeira live, porque é importantíssima a participação da família dentro desse programa, para que ele possa cumprir o seu objetivo, que é trazer saúde emocional para a criança e ferramentas para a família dentro da educação positiva. E um terceiro pilar desse projeto é o Plantão Lab, porque vocês vão conhecer também a importância para os professores que estão lidando diretamente com essa criança, né? Ferramentas para que eles possam também manter a sua saúde mental dentro dessa vivência hoje, que é a educação híbrida. Então, eu convido vocês, agora junto comigo, a conhecer cada parte desse projeto. O Lab de Gente 1, como eu falei, que são para alunos do 1º ao 3º ano, visando as competências da abertura para novas experiências, de um trabalho de consciência, ou seja, gerar consciência sobre as próprias emoções e os próprios sentimentos, né? O que as crianças, né, já estão chamando na escola de aula dos sentimentos. Eu já tenho recebido alguns feedbacks, porque eu já fiz uma rodada de aulas com os alunos do 1º ao 3º ano, e eles estão falando, agora é a aula dos sentimentos, que a gente aprende o que é cada sentimento. Então, é justamente isso, abrir a cabeça deles para essas novas experiências, essa consciência que também já começa a trazer uma autoconsciência de quem ele é, quais são, né, os sentimentos e como identificar esses sentimentos. Eu tenho ansiedade, eu sinto medo, eu estou feliz, eu estou triste. O que é estar feliz, o que é estar triste? E como a gente consegue identificar esses sentimentos? O trabalho também que é importante, que é o trabalho das habilidades para a extroversão, né? Para gerar na criança uma ideia também de autonomia, para que a timidez, para que essas questões mais relacionadas à personalidade da criança não atrapalhem ela de se expressar, mesmo sendo tímida ou tendo o seu jeitinho próprio, ela pode sim, ela deve aprender a expressar aquilo que ela está sentindo para ter um diálogo emocional compatível com o que a escola, né, precisa e com o que a família também precisa. A criança aprender a se expressar é algo muito importante para nós. As questões de amabilidade e da estabilidade emocional. A gente sabe que essas crianças, quando passam por grandes transformações, como elas estão vivendo, né, nesse último período, principalmente as crianças que vêm para o 1º ano, que estão na época de alfabetização, né, essas grandes mudanças estão provocando uma instabilidade nas suas emoções. Então, a ideia dessas aulas também é gerar essa estabilidade emocional. E aí a gente parte para o laboratório de Gente 2, que já são com os alunos de 4º a 9º ano, que são outros tipos de habilidades que são desenvolvidas dentro da sala de aula, como a questão da autoconsciência, a autogestão, afinal de contas, né, depois do 9º ano, eles vão para o ensino médio, vão ter outras formas e outras responsabilidades e tem que aprender a gerir as suas próprias questões, né? E aí a gente também vai entrar na questão da consciência social, porque a partir daí todo o desenvolvimento da criança passa a ser um desenvolvimento voltado para o social, então para as amizades, para o diálogo, para as relações interpessoais, e a gente sabe que como os adolescentes nessa época eles sofrem pressões sociais, então essa consciência, essas habilidades de relacionamento vão ajudar também os nossos adolescentes a trabalhar questões como tomada de decisão responsável, gerenciamento de conflitos. Vocês vão ver depois que no plano operatório, que são os próximos slides, como nós trabalhamos as questões dos conflitos dentro de sala de aula e em grupo.
é uma possibilidade muito rica que o laboratório tem de abrir para essas crianças a possibilidade de expressar-se, né, dentro do desafio que é um adolescente abrir a sua boca no meio de uma turma e começar a expressar as suas ideias, e a presença do psicólogo dentro de sala é importante para gerenciar, ou seja, para mediar esses conflitos e, com isso, ressignificar as discussões e os levantamentos que eles vão trazendo. Bom, e o que seria o Lab Família? Né? É um desafio muito grande essa conexão entre a família e a escola. Mas essas duas partes do desenvolvimento da criança, elas não têm como estar separadas. A família, ela precisa estar o tempo todo dialogando com a escola e a escola junto à família, porque, afinal de contas, são os maiores interessados no desenvolvimento dessa criança. Então, existe uma preocupação dentro da educação positiva, dentro da educação socioemocional e dentro da psicologia positiva, a integração da família com os conteúdos emocionais. E como que isso vai ser feito? Isso vai se dar através de um encontro que nós vamos iniciar a partir do mês de abril com as famílias interessadas, inicialmente em formato de lives, pós-pandemia, quando nós tivermos as coisas um pouco mais normalizadas presencialmente, em que nós vamos trazer alguns tópicos da educação positiva para os conflitos familiares. Por exemplo, mediação entre amor e regras, o quão é importante para o pai saber qual é o momento que o amor se transforma numa regra e qual é o momento que a regra pode ser deixada de lado um pouco, e aí a criança fica um pouco mais tranquila e flexibilizada nessa questão de amor e regras. Como também a mediação de tempo de qualidade com a criança, né? O que seria um tempo de qualidade com a criança e quanto isso é importante para o desenvolvimento do filho. Outro tópico que nós vamos trabalhar nessas lives serão entender o desenvolvimento da criança e como essa criança ela passa pelas transformações emocionais em cada faixa etária, em cada momento daquela existência daquela criança. Isso é importante, né? A gente ter essa dimensão como pai, como mãe, como responsável, enfim, de trabalhar esses aspectos dentro da nossa casa, porque isso vai estar sendo trabalhado na escola. É como se fosse o pai e a mãe dar visto aquilo que nós estaremos fazendo em sala de aula, dar visibilidade ao discurso que nós estaremos trazendo para as crianças em sala de aula. Assim como o pai se preocupa tanto com as matérias de português, matemática, ciências, biologia, que são as matérias principais de um currículo pedagógico, né? O nosso currículo emocional ele vai precisar da atenção dessa família. Então, o Lab Família ele vai trabalhar essa conectividade. E a família que se interessar em estar aprendendo esses tópicos, são 12 tópicos que nós vamos trabalhar durante o ano com esses pais, e aí no final desses encontros, não necessariamente serão 12 encontros, tem encontros que nós vamos trabalhar 2, 3 tópicos, e aí, dependendo do tempo que nós estaremos trabalhando, nós vamos dividir esses encontros uma vez a cada 2 meses, ou uma vez por mês, vai depender também da carga horária da escola, da disponibilidade dos pais em relação a isso. Esses feedbacks nós estaremos recolhendo posteriormente, tá? Para a gente ter um horário mais flexível, uma forma melhor da gente estar implantando o Lab Família. Mas, ao final do Lab Família, a família que vai participar desse processo de 12 passos da educação positiva vai ganhar um certificado, nós vamos ter toda uma festividade, uma comemoração para a família se sentir também valorizada
né? Porque está participando diretamente do desenvolvimento emocional do seu filho, em conjunto com o laboratório de gente. E aí, em contrapartida, no terceiro pilar do laboratório de gente, que é o trabalho com grupo de vivência e apoio psicológico aos professores e aos funcionários da instituição. Como eu falei, existe um desafio muito grande hoje dessas demandas híbridas da educação. O aluno ele está presencial, o aluno ele está remoto, o professor precisa planejar, o professor precisa ter tranquilidade para executar todas as suas ações dentro de todas essas questões híbridas. E aí ele ter essa tranquilidade, essa habilidade, ele também não estava preparado para isso tudo. Então, a ideia do laboratório de gente também é dar um suporte aos professores, um momento de vivência, um momento para que eles possam ali repor as suas energias, trabalhar a sua saúde emocional, a sua saúde psicológica, com palestras, com conversas, com bate-papos de vivência a respeito desses novos desafios que eles estão enfrentando na educação dentro da escola. E aí nós chegamos ao plano operatório do desenvolvimento dessas habilidades, das competências socioemocionais. O que necessariamente o laboratório de gente 1, que são de crianças de 1 a 3 anos, da primeira à terceira série, terceiro anos, e o laboratório de gente 2, com crianças e pré-adolescentes do quarto ao nono ano, tem como plano operatório o que vai ser falado dentro da sala de aula. Isso é importante vocês saberem, porque nós propomos uma dinâmica interacionista, ou seja, saímos do modelo de uma educação direta, de professor e aluno, o professor escrevendo no quadro o tempo todo e o aluno respondendo as questões. Não. Dentro do laboratório de gente, nós vamos trazer a interatividade. Então, o aluno ele vai trabalhar, ao mesmo tempo que ele está recebendo um conteúdo que é importante para a sua saúde mental e emocional, ele também vai interagir com esse conteúdo. E aí que entra a minha expertise de 12 anos no SEBIN, já conheço todas as crianças, né? Os alunos desde o primeiro ano até o nono ano já foram meus alunos, todos já foram meus alunos. Então, eu trabalhei sempre uma linguagem dentro da dança e teatro, uma linguagem interacionista. De fato, eu nunca me preocupei muito com muitas técnicas de teatro e balé, porque a ideia geral das minhas aulas sempre foi proporcionar para o aluno esse momento de criatividade, esse momento de desligar um pouquinho da matéria que ele está tendo na sala de aula, que às vezes é puxado, exige uma cognição, exige uma concentração, para um momento mais leve, em que ele pode interagir através da arte, com grandes possibilidades aí para a sua própria saúde. E eu trago isso para dentro da aula quando eu estou com as crianças. Então, eu uso a respiração, eu uso a música, eu uso o teatro, eu uso a fantasia, a contação de histórias, eu uso artigos, eu uso textos. Dependendo da faixa etária, isso vai mudar. A forma como nós vamos dialogar com o aluno muda. E vocês vão ver, por exemplo, que com os pequenininhos, nós estamos trabalhando os pilares principais, que são o conhecimento das emoções. Semana retrasada e na semana passada, eu já comecei a trabalhar isso dentro de sala de aula, como o reconhecimento das emoções é importante para o nosso autodesenvolvimento, nosso autoconhecimento, né? A percepção emocional e a autopercepção, você conhece o sentimento que está ali dentro da sua cabecinha e por que isso está acontecendo e que isso não dura para sempre, isso é por causa disso, e se isso aconteceu, pode ser que você se sinta assim de novo, mas agora você pode dialogar, você pode falar o que você está sentindo, né? Porque isso vai trabalhar também, não a contenção, mas
na mediação dos comportamentos agressivos, né, que as crianças, às vezes, nessa faixa etária têm, por conta, né, dessa época da vida, principalmente ali, saindo do prezinho, indo para a educação fundamental 1, essa fase egóica, que a criança ali ela tem que aprender a dividir, ela está agora numa carteira, sentada, cada um tem que ter uma atenção em um tempo, e a criança pode estranhar esse momento. Então, o Labdigente 1 também trabalha essa questão, sobre a questão da assertividade, a criança identificar determinadas emoções e ser mais assertivo. Às vezes os pais não compreendem muito bem o que aquela criança está falando, porque não tem esse diálogo positivo com a criança. E a criança, ela sendo um pouco mais assertiva, o pai consegue mediar melhor, né, as questões que aquela criança está enfrentando. E o Labdigente 2, do 4º ao 9º ano, já parte para outros tipos de competências, como a psicoeducação, né, que é a compreensão de como esse sentimento, né, se lá no Labdigente 1 nós estamos falando de um serzinho que está em formação, aqui na psicoeducação nós já estamos tratando de uma criança e um adolescente que já tem uma percepção mais holística, mais global das coisas. Então, essa psicoeducação ela é importante, principalmente para gerar a assertividade das habilidades sociais. Então, nós vamos trabalhar esse treino das habilidades sociais, né? Junto também com uma teatralização, uma simulação de situações difíceis em que esses adolescentes precisam aprender a lidar e precisam aprender a inferir, precisam ter uma assertividade nas suas próprias conclusões. Por exemplo, um grande desafio que essa faixa etária enfrenta são as questões das diferenças. E, às vezes, as diferenças, elas geram grupos. E esses grupos podem gerar a questão do bullying. E trabalhar isso dentro de sala de aula é importante, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Você entende o quanto isso é prejudicial ou o quanto isso pode fazer mal a alguém? Uma outra coisa que está muito na moda entre eles, né? E o Laboratório de Gente 2 precisa se apegar nisso também, são as questões das redes sociais, né? E hoje a gente tem aí várias coisas acontecendo na internet, que é um mundo paralelo, mas que muitas vezes está ditando o comportamento dessas crianças. Então, tem a cultura do cancelamento, por exemplo. O que é isso? E como a gente traz isso para a vida real? O que seria esse cancelamento na vida real? E a gente bota na sala, isso é saudável, isso não é. Então, são temas como esses também que vão trabalhar a questão das simulações, dessas situações interpessoais, que muitas vezes eles não conseguem dar conta, mas que com essa ajuda emocional, socioemocional, com a educação socioemocional, eles com certeza passarão a ter um pouco mais de decisão própria, que seria, né, para algumas pessoas, a personalidade própria, a opinião própria, mas uma opinião baseada não num achismo, mas em teorias, em práticas, né, coerentes com o que a gente espera, né, de um adolescente e futuramente de um profissional. Como que essas aulas elas vão acontecer, pais? Elas vão acontecer quinzenalmente. Como nós estamos em 2 modelos, né, de ensino, essas aulas acontecem da seguinte forma: partindo da ideia que o mês tem 4 semanas, então eu faço Labdigente 1 em 2 segundas seguidas. As turmas que têm o rodízio vão pegar uma aula presencial e uma aula online. E depois eu parto para o Labdigente 2, de 4º ao 9º, com 2 segundas seguidas. As turmas que têm rodízio, ora vão ter presencial, ora também estarão online. Os alunos que estão online e remoto estarão recebendo as aulas de forma remota. Quero também salientar com vocês que esses conteúdos eles são integrativos a outras disciplinas. Então, por exemplo, um texto que eu trago
para trabalhar algum tipo de habilidade emocional, por exemplo, ansiedade, que é algo que está muito em voga e que nós vamos precisar já começar a trabalhar com as crianças, né? Se eu lançar um texto, alguma coisa recorrente, outros professores também estarão de posse desse material para poder interagir com as crianças. Então, professora de português, por exemplo, pode aplicar uma interpretação de texto ou uma redação dentro dos temas, e isso fortifica ainda mais os conteúdos entre as crianças, né? E, como eu já falei, as lives vão começar a acontecer a partir de abril. Nós iremos postar aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, para os pais poderem participar, ok? Nossa proposta de reunião é de 40 minutos, nós temos ainda 10 minutos. Antes de terminar aqui a minha explanação sobre o Laboratório de Gente, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao Cevim por estar proporcionando para essas crianças essa possibilidade, né? Nós também temos hoje, dentro da nossa escola, uma profissional sensacional, que é a Camila Nogueira, que também é psicóloga, e faz um trabalho maravilhoso na área de cognição, na área de aprendizado com as crianças. E o Laboratório de Gente vem para somar a todo esse trabalho que o Cevim, como uma escola interacionista que né, já faz. Ele vai trabalhar justamente essas competências e essas habilidades emocionais com as nossas crianças. Então, nós já contamos com o apoio de toda a família, de todos os interessados em dar feedbacks, em trazer informações e também, principalmente, em apoiar esse projeto. Para vocês conhecerem mais o projeto a fundo, tem aí o site do projeto, que é o laboratoriodegente.com.br. Também tem o Instagram, que é a nossa rede social, que é o lab.gente, é muito fácil de achar. E também eu tenho alguns conteúdos no meu Instagram pessoal de trabalho, que é o alvaroleal.psico, tá? Que eu faço lives também com outros temas, e aí vocês também podem acompanhar e vocês podem sugerir também alguma pauta, alguma coisa, tá? E eu quero agradecer, né, essa oportunidade, por estarem aqui, por estarem nos ouvindo, por estarem validando esse momento tão especial. Eu espero que seja a primeira de muitas possibilidades de estarmos juntos, né? Enquanto família Cevim, enquanto família individual e família coletiva. Afinal de contas, nós estamos numa sociedade, a gente precisa ter essa interatividade, principalmente nesse momento. Desejo a todos sucesso nesse ano de 2001, né, com as nossas crianças, boa sorte para enfrentar, né, todas essas dificuldades que vão aparecer, mas as dificuldades, elas estão aí para serem vencidas, né? E aí é através da dificuldade que nós conseguimos trabalhar essas competências e ressignificar, ou seja, se for só bom, se for só festa, a gente quase não aprende muito. Agora, na dificuldade, a gente consegue aprender muita coisa, muita lição, e com isso trabalhar aí em prol de todas essas crianças, esses alunos maravilhosos, e essa escola maravilhosa que hoje está abraçando esse projeto. Tá bom? Fica aí meu agradecimento. Se algum pai ou a própria Janilda tiver alguma colocação a fazer, nós temos ainda 5 minutos e a gente pode dialogar aí. Tio Álvaro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse projeto ele vai ser feito em forma de oficina, concreto, ou só mesmo atividade xerocada, ou se a gente vai ter possibilidade de material concreto? Como que vai ser? Ele é um projeto híbrido nesse sentido, porque dentro da educação interacionista e construtivista,
Quando eu precisar criar algum material didático, a criança vai trazer essa demanda também. Eu quero fugir um pouco dessa coisa muito diretiva, no sentido de fazer uma atividade com eles, para não ficar igual às outras aulas. Mas, quando for necessário, isso é importante também, porque o pai em casa também pode acompanhar, né, o tipo de atividade que nós estamos dando para as crianças, tá bom? Mas sua pergunta é legal porque ela já traz essa ideia também de que nem sempre vai ser uma oficina e também não vai ser uma aula diretiva o tempo todo. A gente vai tentar mesclar dependendo do assunto. Por exemplo, semana passada eu trabalhei com as crianças a respeito do nosso cérebro. Então, eu fiz um desenho no quadro do cérebro e fui identificando que parte do cérebro trabalha a nossa memória e por que é importante a gente saber que a gente precisa se concentrar na hora da aula, porque senão a nossa memória não vai captar aquilo que nós estamos aprendendo. Então, eu fiz uma aula um pouquinho mais diretiva, porque eu desenhei no quadro, eu escrevi no quadro, e eles foram acompanhando. E na semana retrasada eu já fiz uma coisa bem lúdica. Eu criei uma situação em que, no recreio, acontecia um problema entre eles e qual era a interpretação que eles tinham desse problema. E aí eu fiz um teatro com alguns alunos, encenando esse problema, e depois os outros alunos foram trabalhando que tipo de sentimento cada aluno teve no momento daquele problema. E por que eles pensaram que aquele sentimento era aquilo mesmo. Por que eu tive raiva que o amiguinho me empurrou? Aí eles trabalharam, falaram do que era raiva, por que eles sentiam raiva. E depois eu trouxe a contrapartida, que mas você perguntou àquele amiguinho se realmente foi proposital? O amiguinho pediu desculpa. Então, qual é o sentimento que você tem agora? De tranquilidade, de felicidade. Aí essa identificação dos sentimentos foi feita através do teatro e foi muito legal. Bom, muito bom, obrigada, gostei. Se mais alguém... Tia Janilda está falando, mas você tem que abrir o seu áudio aí, tia Janilda. Abre seu áudio aí. Aí, meu áudio estava fechado. Olha só, o que eu achei importante nessa pergunta da mãe, que eu também foi o que eu te perguntei, né, quando você apresentou o projeto. Porque devido a essa formação que você tem da dança e do teatro, né, isso soma muito, porque a minha primeira formação é de artes plásticas e depois eu fiz arte-terapia. Né? Até te falei, Álvaro, tenta um dia fazer arte-terapia, que vai te ajudar também muito nesse projeto. Então, é realmente disso que nós precisamos, essa mão na massa, a gente colocar para fora esses sentimentos, né? Sim. E a Camila fez até uma observação que a filha dela chegou em casa e disse, mamãe, agora nós temos aula de sentimentos, né? Então, é uma coisa importante essa criança que, em primeiro ano, falar isso com a mãe, aulas de sentimentos. E a gente, hoje, nesse momento que a gente está precisando tanto ter empatia do outro, trabalhar esses sentimentos é muito importante, né? Então, você está de parabéns. Obrigado, tia Janine, obrigado. Bom, queridos, nossa reunião vai acabar agora em 1 minuto e meio, então, caso vocês tenham alguma demanda, tá? Busca lá no lab.gente, pode mandar recadinho que eu vou responder para vocês. A escola também está se colocando à disposição para a gente poder fazer um bom trabalho. Né, tia Janilda? Vou deixar você nos despedir aí. Bem, gente, eu agradeço a participação de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um bom trabalho, porque eu acredito no ser humano. Porque no dia que eu deixar de acreditar, né, nesses sentimentos, eu falo que eu já posso dar fim à minha vida. Então, estou aqui de braços abertos para acolher o projeto e espero assim, que todas as famílias acolham, porque a gente só pensa no bem-estar dos nossos alunos. No CEVIM, ele não é mais um, ele é um aluno especial para nós. E o que a gente quer é ele que seja feliz na nossa escola. Né? Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente faz de tudo para tornar essa criança um ser feliz. Obrigada, Álvaro, obrigada a todos os pais. Eu deixei aí o Instagram para vocês. Muito obrigado, um bom final de semana para todos aí. Até segunda-feira aí o pessoal, os queridos professores que estão presentes. Nós agradecemos a presença e mais uma semana teremos aí de sucesso com os nossos queridos, tá bom?
Um abraço a todos, viu? Boa noite. Boa noite. Ei, Giovana! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.